mais uma vez seja bem-vindo. Nós estamos no 17º domingo do tempo comum. As leituras são aquelas que você já viu, tanto as leituras anglicana como as leituras católica romana. Quem fala para vocês é o vosso frater Gaudio Numa. Vamos agora escutar a mensagem do próximo domingo, do dia 26 de julho de 2020, e estamos no 17º domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo convida-nos a refletir nas nossas propriedades, nos valores sobre os quais fundamentamos a nossa existência. Sugere especialmente que o cristão deve construir a sua vida sobre os valores propostos por Jesus. A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de Salomão, rei de Israel. Ele é o protótipo do homem sábio, que consegue perceber e escolher o que é importante e que não se deixa de seduzir e alienar por valores efêmeros. No Evangelho deste domingo, recorrendo à linguagem das parábolas, Jesus recomenda aos seus seguidores que façam do reino de Deus a sua prioridade fundamental. Todos os outros valores interessantes devem passar para segundo plano, face a esse tesouro supremo que é o reino. A segunda leitura convida-nos a seguir o caminho e a proposta de Jesus. Esse é o valor mais alto que deve sobrepor-se a todos os outros valores e propostas. Esse é o valor mais alto que deve sobrepor-se a todos os outros valores e propostas. Como de costume, eu geralmente pego os comentários do Santo Evangelho, sendo que tanto o Evangelho anglicano como o Evangelho romano têm a mesma semelhança. Também as outras leituras, mas esses dois livros que citei têm mais percentagem de capítulos e versículos iguais. Portanto, a mensagem deste domingo pode ser dividida em 3 partes. Em cada uma delas, há aspectos e questões que convém pôr em relevo e ter em conta. Na primeira parte, temos 2 parábolas. A parábola do tesouro escondido no campo e a parábola da pérola preciosa. Ambas desenvolvem o mesmo tema e apresentam ensinamentos semelhantes. A questão principal abordada nesta primeira parte é a da descoberta do valor e da importância do reino. Quer a parábola do tesouro escondido, quer a parábola da pérola preciosa, sugerem que o reino proposto por Jesus, esse mundo de paz, de amor, de fraternidade, de serviço, de reconciliação que Jesus veio anunciar e oferecer, é um tesouro precioso que os seguidores de Jesus devem abraçar antes de qualquer outro valor ou proposta. Os cristãos são, antes de mais, aqueles que encontraram algo de único, de fundamental, de decisivo, o reino. Ora, quando alguém encontra um tesouro como esse, deve elegê-lo como a riqueza mais preciosa, o fim último da própria existência, o valor fundamental pelo qual se renuncia a tudo o resto e pelo qual se está disposto a pagar qualquer preço. Provavelmente Mateus está a sugerir a esses cristãos a quem o seu evangelho se destina, adormecidos numa fé morna, inconsequente, pouco exigente, que é preciso redescobrir e optar decisivamente por esse valor mais alto, que deve dar sentido às suas vidas, o reino. O cristão é confrontado a par e passo com muitos valores e opções, mas deve aperceber-se de que o reino é o valor mais importante. Nós vimos atualmente os políticos brasileiros e angolanos. Quantas oportunidades esses políticos têm de ter fundos, de ter dinheiro, de ter riqueza. Mas nos perguntamos quantos desses políticos conseguem ver o reino, o valor que o reino de Deus tem para eles. Mas pelo contrário, eles esquecem-se e mergulham na ganância, no orgulho e pegam tudo. Inclusive esquecem-se que nessa pandemia as pessoas estão morrendo e eles pegam esse dinheiro que foi destinado à saúde, guardam e não se importam com a vida das pessoas que estão morrendo. Os bens materiais têm mais valor, têm mais voz, têm mais importância na vida dessas pessoas do que o reino de Deus, do que o espiritual. Na segunda parte, Mateus apresenta o reino na imagem de uma rede que, lançada ao mar, apanha diversos tipos de peixes. Na versão apresentada por Mateus, a parábola apresenta um ensinamento semelhante ao da parábola do trigo e do joio,
sobre a qual meditamos no passado domingo. O reino não é um condomínio fechado, onde só há gente escolhida e santa, mas é uma realidade onde o mal e o bem crescem simultaneamente. Deus não tem pressa de condenar e destruir. Ele não quer a morte do pecador. Por isso, dá ao homem o tempo necessário e suficiente para amadurecer as suas opções e para fazer as suas escolhas. No Evangelho de Tomé, a versão é diferente. Conta a história de um pescador sábio que pesca vários peixes, mas fica só com o maior e lança os outros no mar. Aí, portanto, a parábola da rede e dos peixes apresenta uma mensagem que vai na linha das parábolas do tesouro descoberto no campo e da pérola preciosa. Alguns autores pensam que a versão apresentada no Evangelho de Tomé constitui a versão primitiva da parábola da rede e dos peixes. A referência que Mateus faz, mais uma vez, ao juízo final é uma forma de exortar os irmãos da sua comunidade no sentido de que escolherem decididamente o reino e pôr em prática as propostas de Jesus. Na terceira parte do Evangelho que nos é proposto, Mateus apresenta um breve diálogo entre Jesus e os discípulos. Neste diálogo, temos uma espécie de conclusão de todo o capítulo. Mateus sugere que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que compreende. Ora, compreender, na teologia mateana, significa prestar atenção e comprometer-se com o ensinamento proposto. Os cristãos são, pois, convidados a descobrir a realidade do reino, a entender as suas exigências, a comprometer-se com os seus valores. A referência ao escriba, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas, pode referir-se aos judeus, conhecedores profundos do Antigo Testamento, convidados agora a refletirem essas velhas promessas à luz das propostas de Jesus. É nessa dialética sempre exigente e questionante que o verdadeiro discípulo encontra o caminho para o reino e depois de encontrar esse caminho, deve comprometer-se com ele de forma decisiva, exigente e empenhada. Queremos agradecer que tenhas um bom domingo e antes de mais, pare e pense em que tipo de cristão você está sendo. Você está comprometido ao reino ou você faz pela metade esse reino? Você quer fazer uma mudança de vida, moldar totalmente a sua vida em prol do reino de Deus? Ou você mostra às pessoas que mudou, mas no fundo, por detrás dos panos, você tem feito algo que desagrada a Deus? E vimos, mais uma vez, nesses 2 domingos, as Escrituras falam justamente disso. Seja semente, não seja o joio, seja como um grão de mostarda, porque um dia o Senhor virá para separar o joio do trigo. Ou então, como diz Mateus em suas leituras, do juízo final. Chegará uma etapa na vida que você parte para a casa do Pai e aí é você julgado. Então, faça a mudança de vida. Molde a sua vida agora. Não espere amanhã, porque amanhã não nos pertence, não existe. Existe o hoje. E que você se comprometa, tenha uma decisão e se empenhe a fazer esse caminho que é do reino de amor e bondade. Amém? Assim seja. Estamos juntos e até o próximo vídeo.